Hoje eu vim aqui responder algumas das perguntas mais recorrentes que eu recebo pelas redes sociais e que, entre os colegas dentistas, é bastante comentado, que também são as dúvidas recorrentes geral. E meu nome é Rafaela da Rosa, eu sou cirurgiã dentista e eu espero ajudar outros colegas aí com essas respostas. A primeira pergunta, e ela é uma clássica realmente, se dentista pode mesmo prescrever, como que funciona? É muito comum que os colegas pensem que eles precisam fazer um curso específico, tirar um certificado específico, mas a verdade é muito mais simples do que isso. Todo cirurgião dentista com o CRO ativo está, pela legislação, apto a prescrever. Claro, que todo cirurgião dentista que percorreu esse caminho e se formou, ele entende que ele tem uma responsabilidade com os pacientes, uma responsabilidade sobre as prescrições que ele faz. E claro que nós sabemos que, apesar de, pela lei, sermos aptos apenas com o CRO ativo, nós precisamos sim estudar e muito, já que não é um assunto abordado na graduação, e que é um manejo complexo, traz muitas coisas boas, é muito gratificante, mas sim, a gente precisa de uma boa caminhada de estudo, de leitura e discussão entre grupos para poder estar realmente apto a prescrever. A outra pergunta é: quais tipos de condição você trata no consultório usando derivados da planta? Bom, eu sou uma dentista que faço muitas coisas no consultório, Eu sou especialista em implantodontia, em prótese dentária e em dentística. Estou terminando o mestrado em DTM do orofacial. Então, eu acabo fazendo esse manejo do sistema endocannabinoide dos meus pacientes através da planta cannabis, e dos seus derivados, em inúmeros contextos, tanto em dor crônica, quanto controle da própria ansiedade odontológica. E muitas vezes o paciente não precisa nem ser aquele paciente de nossa, eu tenho palpitação, vou morrer na cadeira. Não, eu vou ficar 3, 4 horas ali na cadeira odontológica, isso é ruim, dói, dói meus músculos, dói meu pescoço. Eu preferia dormir um pouquinho. E aí eu já faço essa modulação. Muitos pacientes que vão fazer um procedimento cirúrgico, que eu faço esse manejo, eles não precisam nem tomar os anti-inflamatórios convencionais, então eles podem ficar tomando até o processo todo de regeneração acontecer, porque os canabinoides eles favorecem muito esse processo. Para as dores crônicas, inclusive pacientes que chegam polifarmácia com inúmeros medicamentos aí com diversos efeitos colaterais, a gente consegue diminuir esses medicamentos convencionais, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Além disso, eu prescrevo bastante também, consideravelmente, para controle de tabagismo, controle desses vapes de nicotina que estão super comuns hoje em dia. Então, eu trato bastante isso com canabinoides também no consultório. E até mesmo usuários da própria planta, às vezes não tão bem informados, que chegam no consultório achando que tá tudo bem do jeito que eles estão usando, e essa educação acaba sendo uma coisa que eu abordo bastante, porque é papel do profissional cuidador e promotor de saúde informar os pacientes sobre essas questões. Como você aprendeu sobre o sistema endocannabinoide? Bom, a minha primeira experiência foi empírica, porque a minha mãe ela teve câncer no pâncreas em 2014, e a cannabis, que foi fumada, não dá nem pra dizer assim, vir inalado e fazer de conta que, não, foi o que deu naquele momento. E ela teve uma melhora significativa na qualidade ali de morte até, Então, questão de comer, de dormir. E aquilo já me acendeu, uma red flag, porque eu já era dentista e eu já queria entender melhor como que aquela planta pôde promover algo que os medicamentos não estavam podendo promover, e eram muitos medicamentos. E aí, em 2020, eu descobri que tinha um curso de especialização rodando no Brasil de cannabis medicinal e que os dentistas poderiam prescrever. Entrei em contato e fiz a especialização em cannabis medicinal, na época era na Inspirali, com o professor Lauro Pontes, com a professora Jaqueline Barbosa. E aí era eu, mais uns 10 médicos, porque os dentistas ainda eram poucos. E aí fui lendo vários artigos e, por associação, trazendo isso para dentro da odontologia, um cenário muito diferente do que a gente vê hoje, que a gente já tem uma produção científica odontológica
crescendo bastante, o que me deixa muito feliz, né, de saber que os meus colegas não vão precisar percorrer um caminho tão tortuoso para entregar para os pacientes a mesma coisa que eu, né, estou entregando, né, e isso é meio que um propósito hoje em dia na minha vida, né, facilitar, cortar um pouco o caminho para que outros colegas possam fazer essa odontologia, né, que eu digo que é uma odontologia humanizada, né, não mais humanizada, porque ou é humanizado ou não é. Você teve algum receio no começo? Como foi dar a primeira receita? Eu tive muito receio no começo e eu levei 10 meses num curso de 1 ano para fazer a minha primeira prescrição. A gente tem muitos receios com relação a como abordar o paciente. Hoje tudo isso passou, né? Mas como abordar os pacientes, como fazer essa precificação desse tipo de trabalho, como conduzir o tratamento, tudo isso era muito novo, né? Então, eu comecei com uma autoprescrição e eu até hoje sugiro isso para os colegas também. Uma autoprescrição, depois alguém próximo que você possa acompanhar de perto, né? Esse acompanhamento e vai indo. E aí, à medida que isso foi acontecendo, eu fui encontrando outros colegas muito generosos, né? Posso até citar nomes, né? A Leteia, o Gui Martins, a gente trocava muita figurinha e troca ainda. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente fala de manejo do sistema endocannabinoide, né, seja com cannabis ou de outras formas que existem, né, possíveis aí de fazer esse manejo, o que a gente tem de mais rico hoje é trocar essas figurinhas com outros colegas, né? Porque, querendo ou não, somos nós da parte clínica que estamos saindo para a área acadêmica e produzindo as pesquisas, né? Um caminho um pouco inverso que a cannabis está dando essa oportunidade ou nos forçando a fazer. Então, foi desse jeito. Como os pacientes reagem quando você fala que usa produtos naturais no tratamento? Olha, hoje em dia, os pacientes já me procuram por causa disso, para isso, né? Como, querendo largar da sua sacola lá de Zolpidem, de Rivotril, de Tramal, seja o que for, né? Mas no começo eu agreguei esse conhecimento, né, na minha rotina. Então, no começo eu não fazia consultas específicas para prescrever cannabis ou modular o sistema endocannabinoide. Eu fazia isso no flow da minha própria consulta, quando eu identificava esses pacientes. E aí eu perguntava se eles conheciam, e eu ainda faço isso, né? Se eles conhecem essa história, se eles sabem como que a cannabis, eu falo a real mesmo, né? Mas talvez isso não seja uma realidade possível para todos os colegas em todos os cantos do Brasil, mas onde eu moro, né, em Floripa, a gente pode fazer isso com um pouco mais de liberdade. E aí eu explico, e aí eu mando para eles o vídeo do YouTube, O Cientista, que é a história do professor Rafael Michulan. Eu vou mostrando, vou contando casos, assim, e eles vêm vindo naturalmente, sabe? Mas não tento enfiar água lá abaixo, vamos dizer assim, mas eu vou conseguindo aos poucos, né? Já que o nosso vínculo com os pacientes, a gente vê muito, né, eles. E aí, na medida que vai acontecendo essas conversas, chega uma hora que eles mesmos falam, tá, ok, vamos lá, vamos começar. Teve algum caso de paciente que te marcou? Ah, com certeza, né? Porque eu tenho um paciente que ele decidiu, na verdade, que ele queria plantar, fazer o seu próprio cultivo e nunca tinha tido uma autorização judicial para um paciente produzir o seu próprio medicamento com cannabis, né, através de uma prescrição odontológica. Então, foi algo que a gente não tinha certeza como que ia ser esse entendimento, né, nessa esfera, já que durante algum tempo, lá através da RDC 660 da Anvisa, nem tinha o campo CRO, né? Houve uma luta, uma briga para que esse direito fosse conquistado. Nós ainda não estamos oficialmente na RDC 327, então nós não sabíamos como que seria essa resposta, né? Juridicamente falando. Mas foi muito interessante, foi muito legal, que já não, foi negado em primeira instância, mas já nesse parecer
já ficou claro que eles entendiam sim a odontologia como apta, né, a fazer aquela prescrição. E aí, na segunda instância, ele conseguiu o HC, que foi o primeiro. Então, foi muito legal, porque acabou que foi mais um passo para o reconhecimento da odontologia em mais uma esfera, né? Então, esse caso me marcou bastante. Era para o controle de dor miofacial num paciente com bruxismo bastante severo, uma ansiedade bastante severa. Você trabalha com outras áreas da saúde junto? Sempre, sempre. É impossível a gente pensar que a gente pode dar conta de tratar um paciente sozinho, né? É muito importante que a gente tenha uma rede de outros colegas e colegas que você conheça bem, né? Colegas que você conheça bem no sentido de entender qual é a filosofia de tratamento que eles seguem, né? No que eles acreditam, o que eles estudam. Não que outras linhas de tratamento sejam erradas ou piores ou melhores. É simplesmente porque você não pode submeter o seu paciente a ficar no meio de vários profissionais da saúde que têm opiniões conflitantes. Isso vai levar o seu paciente para um lugar oposto de onde você quer que ele vá, né? Então, você precisa também deixar isso claro para o seu paciente. Muitas vezes a gente identifica que ele já vem com um psiquiatra, que não é muito daquela linha. Aí você tenta, né, falar com o psiquiatra, eu sempre faço isso. E aí tem aquele psiquiatra que vem junto e fala, beleza, vamos aprender, vamos tentar. E tem aquele psiquiatra que fala, não, de jeito nenhum. Nessa hora, o paciente ele precisa decidir qual linha ele vai, né? Ele não pode ficar sendo tratado por profissionais que não têm um bom diálogo entre si, que pensam coisas opostas, né? Mas é muito importante, sim, uma equipe multidisciplinar, né? Isso é seguro para nós profissionais, mas ainda mais para o paciente, né? Que é, de fato, ali o nosso interesse, né? Em trazer saúde e bem-estar para essas pessoas que acabam batendo no nosso consultório, né? Quanto tempo demora para ver o efeito no paciente? Bom, os produtos que a gente prescreve, né, eles levam às vezes ali alguns dias para chegar, né? Nesses dias os pacientes, eu costumo ter algumas atitudes para tentar baixar um pouco a ansiedade deles, então eu passo alguma coisa, uma leitura, alguns vídeos para ver e tal. E ali na anamnese eu já identifico, né, essa questão de atividade física, eu faço os questionários levantando como que é a rotina desses pacientes. Então ali naquelas 3 primeiras semanas, alguns pacientes relatam alguns efeitos colaterais, às vezes até engraçados. Então, como eu começo sempre com uma dose bem baixa, por exemplo, eu já tive paciente que entrou em hiperfoco com CBD, um paciente ansioso, e aí ele tinha medo de subir a dose mais, porque ele achava que ia ficar mais ansioso. O CBD, ele não faz isso, né? Quanto mais você sobe, mais lento você fica. Mas, assim, de 3 semanas pra frente é quando a gente começa a ver os resultados reais, né? Não aqueles que são, assim, efeitos adversos, efeitos transitórios, mas os resultados reais em questão de qualidade de sono, tempo de sono, vontade de fazer atividade física, né? Redução de dor. Então, de 3 semanas pra frente, né? E, assim, não meio que durante muitos meses, né? Até 3 a 6 meses, a gente ainda consegue enxergar avanços, né? A gente vai mexendo, ajustando pequenas coisas, não só as doses, mas pequenas coisas na vida mesmo dos pacientes, e eles ainda vão conseguindo melhorar, e essa é a ideia, né? A gente seguir acompanhando o paciente, conseguindo ver ele evoluir lentamente, cada dia mais, um passo de cada vez. E isso é uma oportunidade muito nova, né? Que o sistema endocannabinoide trouxe para dentro de quem cuida de pessoas, né? Você usa produto de farmácia importado ou associação? Olha, eu, na verdade, já usei todo tipo de acesso possível. Eu costumo ter essa conversa com os pacientes. Eu acho importante que os pacientes entendam que existem vários tipos de produto e vários tipos de acesso, porque ele vai comentar com o vizinho, com o amigo na academia e tal, e aí sempre vai ter alguma outra pessoa que vai ter conseguido de alguma outra forma. E é bom que o paciente entenda que ele participe desse processo. Então, eu explico para os pacientes a importância das associações, como que elas aconteceram, qual o papel delas na sociedade, a questão do certificado de análise, tudo isso. Explico a 327, explico como que são esses produtos, né? Eu, particularmente, tenho muitas ressalvas com os produtos da RDC 327, por eles serem caros, pouco concentrados,
não terem passado, né, pelo tempo necessário de pesquisa e tudo para estar na prateleira de uma farmácia. Então eu vejo várias questões na 327 que me fazem não fazer muita questão de prescrever por essa via, né? Não tem uma diversidade de produtos, não tem nada assim que seja relevante para que eu escolha essa via. Então, talvez enviesado, né, por essa minha opinião, meus pacientes também acabem escolhendo mais ou associações ou 660. A rede 660 traz pra gente uma variedade muito grande de produto tópico, sistêmico, vários tipos de canabinoides, né, isolado, full spectrum, broad. Então, a 660 realmente traz muita opção e fica muito difícil você não encontrar ali dentro daquela gama de produtos alguma coisa que vai atender aquele teu paciente que está precisando de algum produto derivado de cannabis. Então, basicamente, 660 e associações é o que eu acabo prescrevendo. Você usa prontuário eletrônico para isso? Como anota? Sim, eu uso um sistema próprio odontológico, né? Que lá dentro tem o próprio, como se fosse um EMED, e tem também uma aba que tu pode personalizar, e é onde eu acabo deixando vários modelos de prescrições ali dos produtos que eu mais uso ali dentro. E aí tem o certificado digital lá, o CPF, que assina ali dentro mesmo, mas ainda assim, né, é um sistema pago, que não é tão barato, e essa questão das prescrições eu entendo como sendo uma das maiores lacunas que precisam ser preenchidas, né, porque existem muitos produtos e um dia até vocês me perguntaram o que falta para mais pessoas prescreverem, né? E assim, como fazer essa prescrição, quais são os produtos, aonde alcançar, para onde eu mando a minha prescrição, né? Tipo, quais são os tipos de produtos, como é que eu escrevo essa prescrição? Eu entendo que essa é uma das maiores lacunas a serem preenchidas para que mais colegas estejam realmente adotando essa prática, sabe? A questão de como prescrever e ter uma plataforma para isso. Sou dentista, quero começar a prescrever, por onde eu começo? Bom, nós temos hoje no Brasil vários cursos, muito diferentes da época onde eu comecei. Bons cursos, de verdade. Tem curso para tudo que é gosto. Tem curso de 2 horas, curso de 6 horas, curso de 180 horas, sabe? Inclusive, eu sou professora em cursos de várias horas e todos são bons. Cada um vai atender um tipo de aluno, um tipo de busca, né? Um tipo de momento e leitura, né? Hoje em dia, leitura de artigos, se você for lá no PubMed e colocar, por exemplo, comparar o que tem de artigo de zolpidem e o que tem de artigo de cannabis, tem muito mais de cannabis. Muito mais. Se você colocar benzodiazepina e cannabis, tem muito mais de cannabis. Então é interessante que você comece a aprimorar também essa leitura, né? E leitura crítica, né? Porque também tem muita porcaria publicada por aí. E algum conselho para quem está inseguro em prescrever? Olha, o medo é a mãe da moral. Ponto, né? Do outro lado dessa insegurança mora a arrogância, né? E é onde a gente tem os maiores riscos realmente. É quando a gente pode, inclusive, esquecer que a gente está lidando com outro ser humano, né? Então, eu considero essa insegurança uma vantagem realmente significativa no cuidado, na atenção, desde que ela não seja uma insegurança que te paralise, né? Então, você usa sua ansiedade, curiosidade para estudar, para conversar com outros colegas, começar o tratamento dos seus pacientes, nem que seja apoiado num professor, num mentor, que temos ótimos hoje espalhados pelo Brasil, né? Na odontologia mesmo, e não deixa essa insegurança te parar, mas respeita e preserva essa insegurança, que é isso que faz a gente não esquecer, né? Que o começo de tudo, o que a gente está querendo é promover saúde. Bom, espero ter ajudado com essas perguntas, com essas dúvidas. Eu fico à disposição também no meu perfil do Instagram. Eu recebo inúmeras pessoas, né, tanto paciente quanto outros colegas, querendo trocar uma ideia, e eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, realmente falar sobre saúde e maconha. E claro, né, o pessoal aí da Kaya Mind faz sempre um baita de um serviço, trazendo pra gente números, infinitos números, né? A gente poderia ficar um ano conversando sobre os números que eles trazem, então não deixe de conferir, né, pra vocês terem ainda mais
convicção de que esse mercado, ele é com certeza o futuro, né, do cuidado, da atenção à saúde.